Aleluia, glória a Deus, graça e paz, família. Vai tudo bem? E vai ficar bem melhor ainda, né? Aleluia, quando nós nos pomos à palavra de Deus. Você ama Deus? Aleluia, você ama a palavra de Deus? Você ama fazer a vontade de Deus? Você trouxe a Bíblia, trouxe a sua Bíblia. Levanta a tua Bíblia bem alto. Aleluia, uns que estão à procura da Bíblia, glória a Deus. Diga, esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso. Diga, eu sou mais do que o vencedor. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, vamos orar. Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora, em nome de Jesus, pedir, Senhor, uma bênção especial em nome de Jesus, para que o Senhor possa iluminar os olhos dos nossos corações, possa nos conceder o espírito de sabedoria e revelação do Teu pleno conhecimento, para que a luz da Tua palavra resplandeça, Pai, em nome de Jesus, em nosso coração, e nós possamos compreender todas as coisas em nome de Jesus, não sendo somente ouvintes, mas praticantes operosos da Tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Concede-nos sabedoria do alto, revelação, entendimento, força, Pai, em nome de Jesus, para nós continuarmos a correr e a caminhar na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, pois sem Ti nada podemos fazer. Tu disseste, Pai, na Tua palavra, aquele que pensa que está de pé, Senhor, para cuidar, para que não caia. Senhor, em nome de Jesus, haja cuidado, zelo, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar a correr velozmente, Senhor, com a Tua vontade, com a Tua palavra, no poderoso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus então. Feliz Dia das Mães, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, aleluia, pelas mães, aleluia. Você fica feliz por isso? Amém. Aleluia, Deus seja louvado. Então o mês de maio é o mês que nós vamos estar a falar sobre ressurreição dos mortos. Aleluia, nós temos vindo a ensinar ao longo destes primeiros meses do ano sobre dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o mês de maio é o mês que nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Você já alguma vez falou sobre a ressurreição dos mortos? A Bíblia diz que isso é o elementar para todo aquele que acredita em Jesus. Se você não souber isso, você não sabe o elementar, o essencial, o necessário. Aleluia, o básico. Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Quem já achou, diga, Deus é bom. Quem não achou, diga, Ele é muito bom. Glória a Deus, e o diabo não presta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz assim a bendita e santa palavra: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia. Então a palavra, ela nos ensina ou nos alerta, né? Se a nossa esperança, se a gente crê em Jesus simplesmente para esta vida aqui, diz, olha, somos os mais infelizes, porque essa vida, ela tem tempo determinado. Aleluia. Essa vida, ela começa, mas nós sabemos que ela vai acabar. Mas quando nós cremos em Jesus, há algo para além desta vida. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas lá do alto. Aleluia. Mas o nosso dia a dia, os nossos afazeres, o nosso correr, aquilo que surge nas nossas vidas vai nos desviando daquilo que Deus quer para nós. E às vezes nós distraímos e damos mais atenção a outras coisas do que a palavra, a outras coisas do que a vontade de Deus. E quando nos apercebemos, estamos distantes do Senhor. Mas a palavra diz, se a nossa fé em Jesus, se a nossa esperança em Jesus é simplesmente para esta vida, para ter um trabalho, para casar, para ter filhos, para ter um carro, uma casa,
para ter as coisas desta, diz, olha, somos os mais infelizes. Aleluia. Se você levanta domingo, vem à igreja para ser abençoado, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então diz, olha, se a nossa esperança em Cristo é simplesmente esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia. Por quê? Porque há esta vida e há uma vida vindoura que é eterna. E Cristo, Ele não vai para te dar um carro, uma casa, um marido ou um filho. Cristo vai para te dar vida e vida com abundância. Cristo vai para nos dar vida e vida eterna, vida que não tem fim. E uma vida que a gente alcança não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez. É um presente de Deus. Aleluia. E nós temos que ter a consciência disso. Porque se nós pudéssemos fazer alguma coisa por nós mesmos, Cristo não precisava de vir. Aleluia. Mas Ele veio para fazer algo que ninguém podia fazer. Aleluia. E para nos dar vida. A Bíblia diz, aquele que crer em Jesus, ainda que morra, viverá. Aleluia. Uma certeza a gente tem. Se nós nascemos, Jesus não voltar, nós vamos morrer. Você sabe disso, né? Aleluia. Mas a morte não é o problema. O problema é morrer sem Cristo. Aleluia. Porque quando nós estamos em Cristo, aleluia, a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Ainda que a gente seja separados desse corpo que é mortal, glória a Deus, mas a morte não nos consegue deter. Amém. Vai para Hebreus capítulo 6, versículo 1. A sua esperança é só nesta vida em Cristo? Pergunta no teu irmão, diga, irmão, a tua esperança em Cristo limita-se apenas a esta vida? O que é que ele respondeu? Aleluia. Você é que está a responder por ele já, né? Hebreus capítulo 6, versículo 1, e vamos ler até ao 3. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Diz assim, por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Princípio 1. A da fé em Deus. Princípio 2. O ensino de batismos. Princípio 3. A imposição de mãos. Princípio 4. E da ressurreição dos mortos. Princípio 5. E o juízo eterno. Princípio 6. Aleluia. E ele começa a dizer, olha, vocês precisam de avançar para aquilo que é perfeito. E nós no mês de janeiro tivemos a falar sobre arrependimento, mudança de direção. No mês de fevereiro falámos de fé em Deus. Aleluia. Mês de fevereiro, março, falámos de ensino de batismos. Aleluia. E terminamos o mês de abril com a imposição de mãos. E estamos a começar em maio, agora com a ressurreição dos mortos. É um princípio básico. Você se quer ir para a faculdade, você não pula, né? Tem que passar a primeira, a segunda, a terceira. Aleluia. Completar o médio todo e então você está preparado para ir para a faculdade. Espiritualmente falando, se nós não tivermos a base do que é o cristianismo, nós não vamos avançar para aquilo que é perfeito. Vamos estar estagnados. Aleluia. Vamos ter medo de fazer as coisas. Vamos ter medo de morrer. Aleluia. Mas quando a gente olha para os apóstolos, por eles terem compreendido os princípios elementares de Cristo, eles não tinham medo da morte. Porque eles sabiam que assim como Cristo ressuscitou, um dia também eles iam ressuscitar. Aleluia. E agora, mas isso é um tema que às vezes as pessoas fazem muita confusão. Porque quando a gente ouve falar ressurreição dos mortos, a gente pensa que vai ser um dia em que todos vão ressuscitar assim, pum. Ressuscitaram todos. Aleluia. Mas a palavra, ela nos mostra que efetivamente é um processo que é feito por etapas. Nem todos vão ressuscitar ao mesmo tempo, porque Cristo foi as primícias, foi o primeiro. Aleluia. E a Bíblia diz, depois os que são de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Cristo. Os que estão em Cristo. Aleluia.
E nós vamos começar, ou vamos falar nessa manhã sobre algumas coisas aqui que você precisa de saber, em nome de Jesus. Amém? Então, a ressurreição dos mortos é um princípio elementar, essencial da palavra de Deus e que cada pessoa tem que saber. Você está aqui ainda? Amém. Então vai só dando um amém para deixar o teu pastor contente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diz assim: Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus ressuscitou a quem? Deus ressuscitou a quem? Meu Deus. Aleluia. A Jesus, sim. Mas Ele também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Da mesma forma como Deus fez com Jesus, Deus vai fazer conosco. Aleluia. E nós que temos que ter consciência disso. Aleluia. O cristianismo sem ressurreição não é nada. Aleluia. A Bíblia diz, olha, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Não serve de nada. Aleluia. Mas se Ele ressuscitou, aleluia. E Ele ressuscitou, aleluia. Temos a certeza e a confiança naquilo que Deus vai fazer. É interessante que Isaías capítulo 46, do versículo 9 ao 10, a palavra nos reforça ou nos faz lembrar como Deus faz as coisas. Isaías capítulo 46, versículo 9. A palavra diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Às vezes as pessoas têm noção ou pensam que Deus quer esconder as coisas. Aleluia. Deus não quer esconder as coisas, Deus quer se revelar as coisas a nós para que nós possamos saber o que é que vai acontecer no fim. E para que a gente possa estar preparados. Aleluia. Para não ser um mistério. Não. Nós temos que saber como vai ser o fim. Aleluia. Como as coisas vão acontecer. De que lado é que você vai estar? Aleluia. Glória a Deus. Ou de que lado você quer estar? De que lado é que você quer estar? Glória a Deus em Cristo. Então, não saia daí. Atos capítulo 24, versículo 15. Eu sei que é um tema que, quando a gente ouve a ressurreição dos mortos, não dá muita alegria, né? Aleluia. Quando você ouve mortos, não, mas é ressurreição dos mortos. Aleluia. Quer dizer que você não fica lá. Aleluia. Atos capítulo 24, versículo 15 diz: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Aleluia. É interessante que a ressurreição é dos justos, mas também é dos injustos, daqueles que não têm Cristo. Aleluia. É para todos. Ah, não, eu não creio em Deus. Está tudo bem. Aleluia. Mas um dia você vai ter que estar perante dele. Aleluia. Não no tribunal de Cristo, mas no trono branco. Aleluia. Porque aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida, aleluia, eles serão ressuscitados para a condenação. Aleluia. Para a morte eterna. Para algo que já não tem mudança. E nós os que cremos, para a vida eterna. Glória a Deus. Então nós precisamos de ter essa consciência. A ressurreição, ela faz parte de um princípio elementar de Cristo. Aleluia. E que nós precisamos de saber, é básico. Quando falamos de escatologia, a ressurreição dos mortos, isso é só para os pastores. Não. Você ser filho de Deus, você tem que saber o que é que vai acontecer. Aleluia consigo. Aleluia. Não olhe para mim com essa cara. A ressurreição dos mortos é uma doutrina central e fundamental da nossa fé. Se não cremos em ressurreição futura, nós realmente não temos nada onde possamos basear a nossa fé.
Aleluia. Se não cremos em ressurreição, está a basear a fé em quê? Se Cristo não ressuscitou, aleluia, vamos morrer mesmo, acabou? Então se não há ressurreição, então comamos e bebamos e fica já assim. Mas há ressurreição, Cristo ressuscitou. Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 29. Diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Aleluia. Então, há o presente, mas há um mundo por vir. Aleluia. Glória a Deus. E nesse mundo por vir, aleluia, a vida eterna não termina. Aleluia. E nós precisamos de nos alegrar com essas coisas. Há um mundo vindouro, há uma viva esperança em Cristo Jesus. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. A palavra diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então nós aguardamos uma bendita esperança. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 até o 14. No 13 ele diz: guardando a bendita esperança. Diga: bendita esperança. Aleluia. Deus, aleluia. Assim como ele ressuscitou Jesus, ele nos irá ressuscitar. Aleluia. É interessante que esta questão da ressurreição não é algo novo, não é algo do Novo Testamento. Já no Velho Testamento, alguns textos abordavam sobre isso. Aleluia. Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revesti deste meu corpo, da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Aleluia. Jó capítulo 19, versículo 25. Oh, aleluia. Ao 26. Isaías capítulo 26, versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aleluia. Glória a Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. 12, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a... Então não tem como fugir da ressurreição. Você só tem que escolher qual é o lado que quer. Porque é eterno. Não passa. Graças a Deus que nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, aleluia, nós estamos do lado da vida eterna. Estamos do lado de Cristo, estamos do lado certo. Aleluia. Não podemos desprezar tão grande salvação. Não podemos ignorar essa salvação que Deus nos deu gratuitamente, sem termos feito nada. Aleluia. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então a ressurreição, ela faz parte, é um princípio elementar da vida de um crente.
Eu tenho que saber, eu vivo, um dia eu vou morrer se Jesus não voltar, para vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. Mas um dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus para estar com o meu Senhor. Num corpo glorificado. Aleluia. Onde a vida já não é mais pela carne e pelo sangue. Glória a Deus. Uma outra dimensão. Você está preparado para isso? Aleluia. E nós temos que perceber que quando a Bíblia está falando nesta ressurreição, não é como aconteceu com Lázaro ou com a filha de Jairo, né? Que eles ressuscitaram e depois voltaram a morrer. Aleluia. Mas estamos a falar de uma ressurreição que é eterna. Aleluia. E nós temos que conseguir separar isso. A palavra ressurreição, ela vem dos originais da anastasis, que é o poder para levantar você de novo, mesmo que foi morto. Aleluia. O poder para colocar você de pé, ainda que esteja morto. Aleluia. Então, anastasis é isso que significa. O poder para ressuscitar aquilo que está morto e dar vida. Glória a Deus. Assim como Jesus, ele morreu, a morte não conseguiu conter Jesus. Aleluia. Por causa do poder da ressurreição. E é esse poder da ressurreição que habita em nós os que cremos. Para quando chegar o momento certo, o tempo certo do Senhor, aleluia, aqueles que morreram em Cristo possam ser ressuscitados e estar com o Senhor. Amém ou ai de mim? Amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos de perceber que a ressurreição, ela é para a vida eterna ou para a vergonha eterna. Aleluia. Não tem como a gente fugir disso. Aleluia. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos falar da ressurreição para a vida. E o trabalho de casa é você ler 1 Coríntios, capítulo 15. Está pronto para ler? Diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto por mim, isso é Paulo a falar, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se torna vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Ora, versículo 12, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos dito ou asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo e o qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecem. E se a nossa esperança
em Cristo, ou se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas tem mais, versículo 20. Mas de facto, oh aleluia, mas de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, sendo Ele o primeiro daqueles que dormem, daqueles que já morreram. Aleluia. Então tem uma ordem. Aleluia. Não é de qualquer forma. Cristo foi o primogênito, Ele veio como primogênito. Aleluia. Ou veio como unigênito, ressuscitou como primogênito. O primeiro de muitos, Ele veio como único. Aleluia. Só Ele, glória a Deus, podia fazer aquilo que Ele fez. Mas uma vez que Ele cumpriu, vindo como unigênito, Deus o ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos. Assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar os que cremos nele. Então a palavra diz, mas de facto é uma verdade. Aleluia. Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Dentre os mortos, sendo Ele as primícias, o primeiro de muitos. O primeiro daqueles que dormem, daqueles que já morreram. Aleluia. E essa é a nossa confiança. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Da mesma forma que o pecado entrou pelo homem, glória a Deus, a ressurreição chegou às nossas vidas através de Cristo Jesus. Glória a Deus. E Deus nos deu esse privilégio. Glória a Deus. E Ele diz no versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, aleluia. Quem está em Cristo aqui? Aleluia. Somos vivificados em Cristo. Aleluia. Então a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. O pecado não pode ter poder sobre as nossas vidas. O que está em nós é maior. Assim como Deus fez com Jesus, Ele fará conosco. E Ele continua no versículo 23, né? Todos serão vivificados. E Ele diz, cada um, porém, por a sua própria, diga, tem ordem. Não é de qualquer maneira. Não é todos ao mesmo tempo. Aleluia. Cristo, as primícias, o primeiro. Depois os que são de... Aleluia. E ainda faltam os que não são. Aqui só está a dar a ordem. Olha, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. E faltam os que não são. Aleluia. E nós temos que perceber que ordem é essa. Nós temos que perceber como isso acontece. Aleluia. Glória a Deus, para estarmos preparados. E Ele continua. Versículo 24. E então virá o fim, para Ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porém, convém que Ele reine e que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando Ele diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que subordinou, Deus. Aleluia. Quando porém todas as coisas estiverem sujeitas então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou. E Deus, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Glória a Deus. Para que Deus seja tudo em todos, que fazem parte, aleluia, dessa ressurreição. Glória a Deus. Você não fica animado? Porque você faz parte. Glória a Deus. Aleluia. Então vimos, né? De facto existe uma sequência. Aleluia. Cristo, depois os que são de Cristo. Aleluia. E diga, eu faço parte. Glória a Deus. Vai lá para o Apocalipse. Você gosta de ler Apocalipse?
Ai de mim. Aleluia. Apocalipse capítulo 20. Estamos lá? É importante a gente ler um bocado sobre isso. Amém. Não dá para dar só um texto. Nós temos que ler para compreender a mensagem toda. Não podemos tirar um versículo isolado. Então vamos ler um bocado. Diz: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto, pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Diga: sou eu. Aleluia. Nós temos que perceber que quando Cristo vier buscar a sua igreja, aleluia, Cristo vier buscar a sua igreja, aqueles que estão em Cristo vão ser arrebatados. Mas deixa eu dizer, aqueles que morreram estão à tua frente. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Os que estão vivos serão arrebatados e todos estarão juntos com o Senhor. E após isso vai haver 7 anos de tribulação. Na terra vai haver tribulação. E durante esse período ainda há oportunidade de pessoas se salvarem, não por Cristo, mas por não negarem a Cristo. Aleluia. E a Bíblia fala de 2 testemunhas que serão mortas. Aleluia. E que Deus as vai ressuscitar também. E todos esses que morrerem durante esse período da tribulação, glória a Deus, eles também estarão, glória a Deus, serão ressuscitados nessa primeira ressurreição. Aleluia. E então virão os 1000 anos. Aleluia. Aonde reinaremos com Cristo. Glória a Deus. Nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Glória a Deus. Não para prestar contas dos nossos pecados, porque os nossos pecados, eles foram apagados através do sangue de Jesus. Mas prestar contas, o que é que nós fizemos com a nossa vida, uma vez que éramos salvos. Aleluia. Se andamos nas boas obras que Ele preparou para nós, ou se andamos nas más obras, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo salvos. Então deixa eu dizer uma coisa, a ressurreição é algo real. É algo que nós temos que ter consciência. E pensar, não, vai morrer, tudo acabou, ficou assim. Não, não acabou. Vai haver um dia, aleluia, quando a trombeta soar, aleluia, aqueles que estão em Cristo, eles se irão encontrar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto para reinar com Cristo? Aleluia. Vamos continuar. Versículo 7. E quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número dessas é como o da areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e citarão o acampamento dos santos e a cidade querida de Deus. Porém, o fogo dos céus os consumiu. O diabo e o sedutor deles
foi lançado para dentro do lago do fogo e de enxofre, aonde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Vi também um grande trono branco, um grande trono branco, aquele que nele se assenta, cuja presença da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago do fogo. E ele começa a separar aqui, você vai ver que é a separação. Estes mortos que estão a dar não são os crentes. Aleluia. Foram aqueles que morreram sem Cristo. Aleluia. Depois dos 1000 anos, glória a Deus, depois de tudo acontecer, dos 1000 anos passarem, Deus então vai julgar Satanás e aqueles que não estão em Cristo. E esses serão lançados, sim. Aleluia. No lago do fogo. Aleluia. Não é ficção científica, é verdade mesmo. Assim como Jesus disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou, e pessoas viram, confirmaram, testificaram, vai acontecer dessa forma, irmãos. Não é mistério, está escrito. Você pode aceitar ou pode não aceitar, pode crer ou não crer, mas uma coisa eu tenho a certeza, vai acontecer. Aleluia. E Deus quer nos prevenir, Deus quer nos alertar, Deus quer nos orientar, Deus quer nos ajudar a perceber todas as coisas. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que nos dá vida e vida com abundância. É Ele que nos transforma. Aleluia. Glória a Deus. Então nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma, porque nós temos que ter a ideia da eternidade. Aquilo que nós fizemos aqui pode afetar a nossa eternidade. Aleluia. Como vamos passar? Alô? Glória a Deus. Então a ressurreição, ela tem ordem. Cristo as primícias, aqueles que são de Cristo. Glória a Deus. Depois aqueles que vão morrer durante a tribulação. Glória a Deus, dos 7 anos. A Bíblia fala sobre as 2 testemunhas. Glória a Deus. No final da tribulação, aqueles que morreram antes de Jesus, mas que criam em Deus. Amém. Da antiga aliança serão ressuscitados. Glória a Deus. E essa é a primeira ressurreição. Aleluia. E depois entramos na ressurreição para a morte. Todos aqueles que não forem achados no livro da vida. Mas não é para você ficar com medo. Glória a Deus. Se você crê em Jesus, glória a Deus. Então nós lemos, né, em Apocalipse capítulo 20, no capítulo 20, versículos 5 e 6, fecha a primeira ressurreição. Aleluia. Quando ele diz: e os restantes mortos não reviverão até se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quem está na primeira ressurreição? Diga eu. Oh, está com dúvidas? Glória a Deus. Aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Aqueles que morreram durante a tribulação e criam em Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles que criam em Deus da antiga aliança. Glória a Deus. Esses todos fecham a primeira ressurreição. No fundo, todos aqueles que creem em Deus. Amém. E depois falta o resto. A ressurreição dos que não são de Cristo é uma ressurreição para a condenação. Aleluia. É uma ressurreição para a morte. João capítulo 5, versículo 28 ao 29.
Diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do... Aleluia, do juízo. Ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Por que há juízo? Porque não creram em Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele não veio para trazer condenação, ele veio para trazer salvação. Amém? Glória a Deus. Você precisa de saber que também, glória a Deus, aqueles que não estão em Cristo, não é só uma questão do Espírito, é corpo mesmo também que vai sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Não apenas o Espírito, mas também o corpo ressuscitado vai para o lago do fogo de enxofre. Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como... Aleluia, quem pode fazer isso? Glória a Deus. Então a alma aí, glória a Deus, churrasco. Mas não é brincadeira, irmãos. Aleluia, são coisas que às vezes a gente pode até rir, mas são coisas sérias. Aleluia, estamos a falar de algo que é eterno, algo que não passa. Aleluia. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 29. E porque nós cremos em ressurreição, isso vai fazer com que a gente esteja ativados em Deus. Aleluia. Por isso os discípulos estavam ativos em Deus, porque eles criam na ressurreição. E ele diz, versículo 29, de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nos pomos a perigos toda a hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Efésio com feras, que me aproveita disso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Aleluia. Ele diz, olha, não, mas se os mortos não ressuscitam, se isso tudo é mentira. Aleluia. Ele diz, por que vocês acham que eu me entrego à morte todos os dias? Aleluia. Porque vocês acham que eu persevero todos os dias, constantemente, ensinando a palavra, levando a palavra, expondo a minha vida em perigo. Aleluia. Ele diz, eu faço isso porque há uma ressurreição. Aleluia. Eu faço isso porque eu sei que há uma recompensa por trás. Aleluia. E ele continua, né, no versículo 32, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. E ele diz, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Aleluia. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpos vêm? Insensato. O que semeias não nasce se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o que há de ser, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. E também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outro a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição
dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, ou o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. E depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, também sois celestiais. Assim trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Ele começa a dizer: não, mas como é que há a ressurreição? Como é que vamos ressuscitar? Vamos ressuscitar com esse corpo? Como ele dá o exemplo, diz: olha, uma semente. Você, para semear, você semeia uma semente e ela vai dar quando nascer, quando morrer, primeiro morre, e depois, quando ela morrer, vai nascer com outro corpo. Aleluia. E fazem um paralelismo entre a semente e aquilo que vai acontecer conosco. Semeia um corpo na corrupção, aleluia, e terá um corpo incorruptível. Glória a Deus. Eles têm corpo natural, mas também têm corpo celestial. E ele faz a comparação, ele diz: olha, uns vão brilhar mais do que os outros. Ele diz: olha, as diferentes, aleluia, não sei como é que você quer o seu brilho, mas uns acho que vão estar bem embaucados lá. Aleluia. Glória a Deus. Então são coisas que ficam tão claras na palavra, mas que nós muitas vezes ignoramos. Versículo 50. Isto vos afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e num fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluia! O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que você precisa de ler isso em casa, por isso o trabalho de casa você lê 1 Coríntios capítulo 15. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor trará luz, entendimento, porque são coisas que a gente não está habituado a ouvir. Aleluia. Mas nós precisamos de aprofundar isso. Por isso, quando nós estamos em Cristo e alguém está em Cristo morre, a Bíblia já nos alerta para nós não ficarmos tristes como os demais. Glória a Deus, como aqueles que não têm esperança. Por se a nossa esperança em Cristo é simplesmente esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Glória a Deus. E essa mesa que está aqui à nossa frente, ela nos dá a certeza e a confiança que nós estamos em Cristo. Aleluia. E nós participamos dela. Glória a Deus. Sabendo que Deus é nosso Pai, Ele não nos abandona. Ele diz: olha, aquele que está na minha mão, ninguém tem o poder de arrebatar. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13.
Ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram. Não vos entristeceis como os demais, que não têm. Aleluia. Quem morre em Cristo tem esperança. Aleluia. Quem morre em Cristo, aleluia, tem vida. Aleluia. Ainda que esteja desconectado deste corpo mortal, mas tem vida e vida com abundância. Tem uma viva esperança, tem uma certeza, tem uma confiança. Então a palavra diz, olha, não fiquem tristes com aqueles que já morreram em Cristo, como eles não tivessem esperança, como tu tivesse terminado. E ele diz no versículo 14, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que? Aleluia, glória a Deus. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor, isto, nós os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou aqueles que não partirem, né, que estão vivos, aleluia, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ele diz, olha, você que está vivo não pensa que está à frente daqueles que já morreram, não. Porque já combateram o bom combate, você ainda está aqui. Aleluia. Então, olha, vocês os vivos não pensam que procederam, que estão à frente daqueles que... Não pensem assim. Aleluia. Por quando soar a trombeta, glória a Deus. Por quando o Senhor mesmo dá a palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, aleluia. Eles serão primeiro ressuscitados, serão transformados e depois é que vem nós, os que estivermos vivos. Aleluia. Diga, tem ordem. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não sei se você tem alguém que você amava, glória a Deus, e que já partiu, não está aqui, mas morreu em Cristo. Aleluia. Está na sua frente. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Jesus voltar para vir buscar a sua igreja, glória a Deus, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Glória a Deus. Deus seja louvado pela palavra dele. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Glória a Deus. Para entre as nuvens o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra da salvação. Aleluia. Tudo está na palavra, irmãos. E nós precisamos nos aprofundar, aleluia, na doutrina da ressurreição dos mortos. Saber como Cristo ressuscitou. Diga, como Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Diga, a morte não tem poder sobre a minha vida, pois o Espírito, ou o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em mim e vivificará o meu corpo em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos de conhecer essas coisas. Nós precisamos de saber. Aleluia. Que vamos ressuscitar para a vida. Então cuide da sua vida. Não é para cuidar da vida do outro, é da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos saber se tem aqui alguém que ainda não tem a vida eterna. Aleluia. Não tem Cristo no seu coração. Não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é uma questão da gente aceitar a igreja não salva. Mas é uma questão de nós reconhecermos Deus
através do seu Filho Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que com as nossas palavras nós somos condenados ou justificados. Glória a Deus. Tudo foi criado pela palavra. Aleluia. Então, se você está aqui nesse lugar e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você disse: Pai, eu aceito em nome de Jesus. Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca, e Ele passa a ser o meu Senhor e eu o seu próprio Filho, em nome de Jesus. Se você ainda não fez isso, nós queríamos o convidar ou a convidar, em nome de Jesus, a dar um passo de fé, vir aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Somos todos salvos. Amém ou ai de mim? Amém. Glória a Deus. Então Deus seja louvado. Amém? Olha para o teu irmão. Bruna, você é salvo? O que é que ele disse? Diz: você faz parte da primeira ressurreição? Tem que fazer parte, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso tudo só é possível pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo amor de Deus. E nós temos que, como nós lemos no início, né? Nós temos que, no fundo, atentar, né? Porque às vezes nós pensamos que estamos de pé, glória a Deus, e que jamais podemos cair. Mas nós sabemos, se nós não ficarmos firmes na palavra, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não meditarmos a palavra, não perseverarmos, não nos obrigarmos, podemos cair, podemos tropeçar. Aleluia. Mas a Bíblia já nos alerta: olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aleluia. Então não são os títulos que nos vão colocar ou vão nos manter na posição, não. Todos nós temos que correr, todos nós temos que perseverar, todos nós temos que buscar, todos nós temos que cuidar da nossa própria vida. Aleluia, porque nós vamos prestar contas. Aleluia, glória a Deus. Então, a importância de nós cuidarmos da nossa vida. Aleluia. E por isso essa mesa serve para isso. Aleluia. Para nós podermos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha buscar a igreja. E que seja um momento de reflexão, um momento onde a gente traz a consciência que Jesus morreu por nós, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Quem está em Cristo aqui? Amém. Então, se nós estamos em Cristo, temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, nós estamos aptos para participar da mesa. A Bíblia diz, ou Deus diz, né, na sua palavra: aquele que está na minha mão, ninguém tem o poder de arrebatar. Você está na mão do Senhor, então ninguém tem o poder de arrebatar. Aleluia. E o participar dessa mesa, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja. Anunciamos que o preço está pago. Aleluia. Anunciamos que somos curados, que somos livres do pecado, livres da morte. Aleluia. Livres do engano. Glória a Deus. E que temos uma aliança com Deus. E que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Aleluia. Glória a Deus.